Tentando reconectar esse erro. Boa noite, irmãos, amigos. Estamos felizes de estarmos mais uma vez juntos nesta oportunidade para mais uma edição do programa que nos leva a uma visão, a de sermos mais próximos de Deus, à procura de nossa identidade que Ele tem estabelecido para nós. Hoje, com satisfação, eu quero levá-los até o capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Os 2 primeiros versículos, onde nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto que começa nos pedindo pela compaixão de Deus que apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nos levando ao segundo versículo que nos diz que para isto acontecer, isto é, sermos santos e agradáveis ao Senhor, é não nos conformar com este mundo, mas buscar uma transformação pela renovação do nosso entendimento,
para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto, então, nos leva a buscar algo que precisamos e necessitamos muito, o que é experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma vontade de Deus na nossa vida que ela é chamada de vontade permissiva de Deus. Muitas vezes buscamos alguma coisa de Deus e pedindo ao Senhor que nos-la conceda. No entretanto, aquilo que estamos pedindo não é da vontade de Deus para as nossas vidas. Não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta é a vontade permissiva. Deus, então, ele permite que você receba aquilo que você está pedindo por insistência. E aí Deus permite que aconteça. Nós recebemos e vamos pagar um alto preço por havermos insistido tanto com Deus para recebermos uma coisa que não era da vontade dele. Nós temos visto muitos casos acontecerem com pessoas que se aconselham conosco. Vêm para nós à procura de alguma coisa e nós então entendemos pela presença do Espírito de Deus em nós não ser aquela a vontade de Deus e aconselhamos as pessoas. Elas insistem em querer aquilo, oram, choram por aquilo, jejuam por aquela situação. Muitas vezes não satisfeitos com a orientação pastoral, procuram outras pessoas que são chamadas de irmãs de oração, irmãos de oração. Algumas se intitulam profetisas, outros profetas, e essas pessoas à procura de receber aquilo que tanto querem, passam por todos esses irmãos ouvindo as profecias e permitindo que ele ouça alguma coisa que faça com que ele entenda que seja a vontade dele. E então ele vai fazer aquilo que ele tanto quer, que ele tanto deseja. E no final, se veem arrependidos, porque aquilo que ele tanto queria não pôde permanecer com eles. Eu estou me referindo aqui àquelas pessoas que querem porque querem casar com José. Mas o José, biblicamente falando e por aquilo que nós entendemos, não tem as características de um homem de Deus, e Deus sabe disto, e, no entretanto, a pessoa que está querendo casar-se com o tal do José enfrenta todos os meios e situações, até que Deus permite que esse casamento aconteça. Vontade permissiva de Deus não é nem boa, não é nem perfeita e nem agradável. Ela não é boa para nós. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que se nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto com inteligência, com sabedoria, e não nos conformarmos com este mundo, duas coisas. Buscar apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Segundo, não nos conformarmos com este mundo. Terceiro, mas transformando-nos pela renovação do nosso entendimento, compreensão nas Sagradas Escrituras,
entendendo qual é a vontade de Deus, irmãos, porque na Bíblia nós temos toda a orientação para a nossa vida. Eu chamo a palavra de Deus, e naturalmente os aqueles que a estudam a chamam também de a profecia para a nossa vida, em todas as áreas da nossa existência. A Bíblia tem orientação em todas as coisas. Nos orienta corretamente no namoro de um cristão. Nos orienta corretamente no noivado de um jovem. Orienta com clareza toda a vontade dele para a nossa vida, quando nós a queremos de fato. E não apenas queremos fazer com que a nossa vontade seja a vontade de Deus para nós. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que nós devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar a nossa vida ao Senhor e dizer: Senhor, aqui estou eu. Eu estou aqui completo, não pela metade, reconhecendo a totalidade da tua vontade sobre a minha vida, reconhecendo que o Senhor tem tudo de melhor para mim e que quer o melhor para mim. Então eu aqui abro mão de todos os meus desejos e possíveis direitos que eu pense ter. Me faço completamente do Senhor, seu. Me entrego à sua vontade, para que eu seja orientado em todas as coisas da minha vida e da minha existência, para que eu alcance a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos, traz felicidade para nós, traz alegria para nós, traz satisfação interior, nos ajuda e nos abençoa no nosso caminhar, no nosso viver, em todas as circunstâncias de nossa vida, de nossa existência. Então, Paulo está querendo aqui o melhor para nós. Temos duas coisas, portanto. O primeiro versículo, ele nos leva a dizer que precisamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. Eu entendo, queridos, que o crente deve ter uma paixão sincera por agradar a Deus, no amor, na devoção, no louvor, na santidade e no servir ao Senhor. É isto que Paulo deseja que nós fazemos. Vemos ainda que o nosso maior desejo deve ser uma vida de santidade e sermos aceitos assim por Deus. Porque sem a santidade, irmãos, ninguém chega a Deus. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Porque está escrito que sem santidade nós não poderemos chegarmos a Deus. A primeira coisa que Jesus faz com uma pessoa, quando ela aceita a Cristo, a Ele mesmo como Salvador, é transformar a vida dele. O Espírito Santo vem, faz com que ele fique convicto de que ele é um pecador. E depois dá a ele a convicção de que Jesus é o Salvador. O Espírito Santo nos mostra que nós somos pecadores por natureza e nos convence disso. Jesus disse: Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Depois, ele então, ao aceitarmos a Jesus como Salvador pela convicção do Espírito Santo, o Senhor então nos salva. O grande e maravilhoso milagre, o maior que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher, é a salvação. A cura divina, ela pode acontecer
em muitos ministérios e quando oramos. Porque, na verdade, Deus deseja o nosso bem. E sempre que confiamos nele, ele nos cura, ele nos livra das enfermidades. E, principalmente, se a doença não for para a morte, nós temos a cura que vem do Senhor. Nós vemos isso acontecendo assim, de forma, muitas vezes, seguidamente, em um lugar só. Agora imagine todas as curas que o Senhor realiza no mundo inteiro. Deus deseja trazer cura divina para todas as pessoas doentes. Por isso nós oramos pelos enfermos, na esperança e sabendo que o Senhor pode curar e quer curar. No entretanto, a palavra do Senhor nos diz que por maior que seja a cura milagrosa acontecendo, por exemplo, a cura de uma cegueira é um milagre. Jesus pode fazê-lo. Encontramos registro na Bíblia de pessoas que eram cegas de nascença e foram a Jesus, e Jesus, de maneira inusitada, até cospe no chão, faz lodo com o dedo, passa nos olhos do cego e diz uma palavra para ele: agora você vai, lava-te no tanque de Siloé. E o homem creu e saiu cego à procura do tanque de Siloé, achou, e quando ele lavou com a água do tanque de Siloé, tirando o lodo dos seus olhos, ele estava vendo completamente e perfeitamente. Não importa a maneira que Deus usa para curar ou para fazer um milagre. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher, irmão, é a transformação da sua vida. Uma vez que a Bíblia diz que nascemos pecadores, herdamos o pecado dos nossos pais, porque todos pecaram, destituídos, ficaram da graça de Deus, é que Paulo nos ensina na sua teologia, que ele apresenta como o plano de Deus para a salvação do homem. Assim, nós entendemos e vemos que o maior milagre é aquele que nenhum homem pode fazer. Muitas vezes, nós oramos e um homem pode ser curado. Nós oramos e um homem pode se levantar. É um coxo, ele se levanta. Pedro e João disseram: não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso te damos. Levanta em nome de Jesus e anda. E o coxo saltou, ficou de pé. Seus artelhos se firmaram e ele ficou de pé e foi curado. Mas o maior milagre não é fazer um coxo andar, não é fazer um cego ver, não é fazer um surdo ouvir. Não. O maior milagre é ter o seu nome escrito no livro da vida. E isto o pregador não pode fazer. O máximo que eu, como pregador, posso fazer é pregar o plano de Deus para salvar um homem, salvar uma mulher. É pregar o plano de Deus. Esse plano é chamado de o Evangelho. Se este Evangelho é crido pela pessoa que está sendo evangelizada através da pregação do Evangelho, automaticamente o milagre acontece na vida dele. Algo que nós não podemos fazer. Quem é que pode convencer um outro homem de que ele é pecador? Nunca. Jesus disse que isso é trabalho do Espírito Santo. Quando ele estava aqui na terra, ele falou: eu preciso voltar para o Pai. E se eu não for, não poderei enviar a vocês o Espírito Santo, que vai ficar com vocês. Ele terá a incumbência de convencer o homem. Veja só, esta tarde eu estava visitando um sitiante muito bom, uma propriedade excelente, e ao falar de Jesus para ele, mostrar os pecados, nós percebemos que enquanto eu falava as minhas palavras, as minhas convicções, não o trazia ao conhecimento.
Mas no momento em que eu falava, e que o Espírito Santo usou a palavra e entrou na vida dele, trouxe convicção de que ele era um pecador. E então aconteceu o milagre. Ele se convenceu de ser um pecador e foi convencido também que Jesus era o Salvador. E aí ele não ficou apenas naquele primeiro convencimento de que era pecador, mas ele encontrou a saída do seu pecado na pessoa de Jesus Cristo. E isso foi o próprio Espírito Santo quem o convenceu. E ele aceitou a Jesus como Salvador. Toda evangelização é assim. Infeliz é o pai que tenta convencer o seu filho por esforço próprio, ou a sua esposa por esforço próprio, ou o seu marido por esforço próprio de que ele é pecador. Ele não vai entender nunca, porque não há pecado em nós, com a nossa convicção, com o nosso poder da palavra. Não poderemos fazer. A nossa palavra só tem poder quando ela é usada pelo próprio Espírito de Deus e que estamos sendo usados para falar a palavra de Deus. A linguagem é nossa, mas aquilo que está saindo de nós, que nós estamos verbalizando, vem por inspiração do Espírito Santo e por conhecimento da palavra de Deus, que nos apresenta um caminho que já conhecemos, e por conhecermos, então apresentamos a outra pessoa. Isso é maravilhoso. É assim que o maior milagre acontece. É desta forma, é desse jeito, queridos irmãos. Então, para que isso aconteça na nossa vida, para que entremos na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, inserida nesta vontade está que sejamos homens honestos, mulheres honestas, que creiamos no Senhor e que tenhamos a visão de levar outras pessoas a também entender da forma que nós entendemos e compreendemos o plano e o projeto de Deus para mudar a nossa vida, para nos transformar. Nós temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Nosso amor, irmãos, maior desejo deve ser de uma vida de santidade e assim sermos aceitos por Deus. Para isso, precisamos separar-nos do mundo e aproximar-nos cada vez mais a Deus. Não é maravilhoso isso? O texto diz, e não vos conformeis com este mundo. Entretanto, em segundo lugar, nós devemos viver para Deus. Isso é uma verdade. Adorá-lo, obedecer-lhe, opor-nos ao pecado, apegar-nos à justiça, resistir e repudiar o mal, ser generosos com o próximo na prática de boas obras, imitar a Cristo, segui-lo, servi-lo, andar na direção do Espírito Santo e sermos cheios dele. É assim que Deus quer que nós andemos. Portanto, conforme diz o texto, devemos apresentar a Deus o nosso corpo. Já é uma palavra do apóstolo Paulo, no capítulo 6, de 1 aos Coríntios, num trecho que não é grande, mas está dentro desse contexto que eu quero falar com vocês, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós mesmos pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse,
dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aí Paulo diz algo extraordinário: fugir da prostituição. Irmãos, todas as vezes que nós encontramos uma palavra a respeito de prostituição, a respeito de adultério, a respeito do mau uso do sexo, em contrário à palavra de Deus, nós encontramos a palavra fuja. Todos os demais pecados nós lidamos com ele, frente a frente, usando a palavra do Senhor, o nosso conhecimento. Mas em se tratando do sexo oposto e a nossa atração para com essa pessoa, que pela posição de nós como casados ou como solteiros ou não, o fato é que se somos casados, a nossa vida é para aquela com quem nos casamos, ou para aquele com quem as mulheres se casam. Não há outra forma de você satisfazer o seu desejo sexual. E isso é o que mais aparece, tanto para as mulheres cristãs, quanto para os homens cristãos. Porque o diabo usa a forma errada do sexo. E as pessoas que não são cristãs colocam-nas na frente de um crente para poder tentá-lo dentro desta área. E por não conhecermos a palavra de Deus e a vontade dele, nós nos perdemos aí. Paulo, então, está aqui muito preocupado com isto. Ele diz que, em se tratando disso, a melhor coisa é fugir. Vire as costas e fuja. Está falhando um pouquinho aí, mas é só esperar que é por um segundo só que falhe. Aí, quando falhar, eu paro, que é para vocês não outra vez. Então, o apóstolo Paulo, preocupado, ele diz: fugir da prostituição. A única forma de você esquivar-se de uma tentação física que você não pode consumar é fugir. Não chegue perto. Essa atração é perigosa. Sansão se deixou levar por essa atração, por uma mulher que se incumbiu diante dos seus líderes, que eram os filisteus, de conquistar Sansão e trazê-lo para os generais, coisa que um exército de 1000 homens não pôde fazer. Todas as vezes que mandavam atrás de Sansão, ele batia em todo mundo. E a última vez que mandaram, ele com uma queixada de jumento na mão, lutou o dia todo e no final do dia existiam 1000 cabeças de filisteus partidas, rachadas, crânios fraturados. Porque ele tinha uma força que vinha de Deus, do Espírito do Senhor. E dali ele se aproximou dos líderes: vocês estão combatendo ele errado. Vocês estão combatendo ele dentro da fé dele. Eu vou trazê-los para vocês. E a arma dela era o seu corpo, era a sua sensualidade. E Sansão gostou demais de Dalila, apaixonou-se por ela. Ela era um daqueles aviões. Sem dúvida era uma mulher linda, sensual. E foi para cima de Sansão com toda a sua sensualidade. E o conquistou mesmo. Ele não conseguiu porque ele não soube fugir. Se ele tivesse virado as costas, ele teria sido salvo. No entretanto, ele não o fez. Então, agora a Bíblia no Novo Testamento está dizendo: fuja da prostituição. É a única forma, é o único meio. Não chegue perto, porque você vai ser fisgado. Você olha a primeira vez, está bem. Mas tira os seus olhos, não volte a olhar, porque senão você vai ser atraído. E estas coisas, irmãos, é como aquela armadilha de pegar o passarinho, não é? Bota a armadilha lá na frente e coloca
caroços de milho ou uma coisa que o pássaro goste. E ele vai comendo um purinho e vai chegando cada vez perto da armadilha, e lá dentro da armadilha tem um prato predileto para ele. E ele chega, não resiste. Quando salta, a armadilha cai e ele fica preso. A tentação na vida de um homem e de uma mulher cristãos dentro desta área é uma armadilha. A gente tem que virar as costas e correr. Sansão era forte, mas não teve força contra a sua própria natureza carnal. E é a isso que eu me refiro. Nós somos eu. Esse eu é a nossa natureza carnal. E essa natureza carnal não pode dizer, eu vou me combater a mim mesmo. A única forma de combater é virar as costas e fugir e correr. Primeiro pela consciência, pelo saber. Você sabe que é pecado. Então corra, vá embora. Não chegue perto, porque quanto mais perto você chegar, mais você vai gostar. E mais você vai até ficar. E esse negócio de ficar não dá certo. Então, Paulo diz, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós vemos aqui, nesse texto, que nós precisamos não nos conformarmos com este mundo. O mundo, tudo isso é permitido. O mundo se permite a tudo. Hoje mesmo eu li uma frase que dizia assim dentro de um café. Dizia o seguinte, aproveite e faça tudo o que te faz feliz. Quer dizer, faça todas as coisas que te faça feliz. Eu fiquei pensando naquela frase. Ela está completamente errada, de acordo com o conceito da palavra de Deus. Este é o conceito do sistema mundo. Por isso, Paulo está dizendo, não vos conformeis com o mundo, porque o mundo tem um conceito errado a respeito do nosso viver. Nós pertencemos a Deus. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Temos em nossa vida o selo dele, chamado selo do Espírito Santo, que é a marca que identifica que nós hoje já não pertencemos mais a um outro dono, que pertencíamos outrora, mas que agora pertencemos e temos um dono. Então essa marca é a marca de que Jesus é dono da nossa própria vida e existência. Ele tem direito de pedir que nós nos santifiquemos. Ele tem direito de pedir que nós entremos no processo da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é um processo. Ela começa quando a nossa vida cristã começa. Parte da santidade que nós recebemos. E aí vamos nesse processo de santificação, chegando cada vez mais perto do Senhor. Porque somente assim, irmãos, nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Paulo deixa saber, ou deixa subentender, Paulo nos deixa, primeiro, devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau e que está sob o controle de Satanás. Devemos ainda resistir às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo, em lugar disto, proclamar as verdades eternas e os padrões justos da palavra de Deus, por amor a Cristo. Devemos
verdadeiramente, irmãos, nos esforçarmos para não sermos e não nos conformarmos com este mundo. Porque a forma do mundo, esse conformar é o seguinte, é entrar na forma. A forma do mundo não é a mesma forma de Deus. O Senhor Jesus estabeleceu uma forma para que nós entrássemos nela e fôssemos moldados por ela. A forma do mundo, ela vai te dar tudo que o desejo da sua carne quer. O mundo tem tudo o que você quer. Tem o divórcio. O mundo tem muita liberdade para te oferecer. Tem o sexo livre, sem nenhum compromisso. O mundo tem muita coisa que a sua carne quer. Mas o apóstolo Paulo diz que nós já fomos crucificados com Cristo. E, portanto, já não merecemos estar neste mundo. Porque saímos da forma do mundo em Cristo Jesus. Porque temos crucificado a nossa carne com Cristo Jesus. Capítulo 6 de Romanos, ele nos diz alguma coisa assim. Nós temos aqui na palavra do Senhor, no capítulo 6, me parece, está aqui, nós podemos lê-lo a fim de que possamos entender. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É um contexto. De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado. Não viveremos ainda nele. Ora, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, é o que o texto nos diz em continuação, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, queridos, a palavra de Deus nos manda que nós devemos fugir. Fujam da forma do pecado. Não vos conformeis com o mundo. É o que a palavra de Deus nos diz. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensa um pouquinho comigo quantas coisas têm sido ofertas do mundo para você. E você sabe que essas ofertas não têm respaldo bíblico para nós podermos fazê-la. Queridos, Deus é santo. Jesus fundou uma igreja santificada no nome dele, santificada na palavra dele, santificada no Espírito Santo, no Espírito dele. Portanto, a igreja é um lugar para aqueles que querem viver uma vida de santidade. E vale a pena rejeitarmos as coisas deste mundo hoje, porque amanhã nós seremos recebidos por Jesus Cristo.
e estaremos com Ele para sempre. Vale a pena o sacrifício da vontade da nossa carne, da vontade da nossa natureza humana, porque há uma esperança à frente, há um gozo eterno a nos esperar. Então creiamos nisto e vivamos, irmãos amados, uma vida cristã de verdade. Eu sempre digo que tem dois cristianismos no mundo. O cristianismo daqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e que veio à Terra e que morreu. Conta a história dele direitinho, mas nunca o aceitaram como experiência pessoal. O cristianismo que conhece a Deus de falar, mas não conhece a Deus por experiência. Porque conhecer a Deus por experiência passa pelo caminho de Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, porque ele faz parte da Trindade. Então ele não diria ninguém vai, porque aí não haveria Trindade se ninguém vem ao Pai. Ele aponta, sendo filho, aponta para ele: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Deus é Pai. Deus é Jesus Cristo e Deus é o Espírito Santo. Então, amados, fiquem com esse texto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer ter na sua vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então aceita Jesus como Salvador. Se você ainda não o aceitou. Se você é meu irmão, está me ouvindo nesta noite, você entendeu que a vida cristã passa por caminhos perigosos. Mas se você estiver segurando na mão de Jesus, você pode entrar dentro da cova dos leões e você vai sair ileso de lá. Você pode entrar dentro do fogo, que ele não deixará o fogo te queimar. Você pode entrar dentro do mar revoltoso, e as ondas do mar não vão te afundar. Porque Jesus é a nossa garantia de vida cristã aqui na terra e vida cristã no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, isto é maravilhoso. O que eu estou pregando para vocês é uma vida de vitória. E eu espero que esta palavra fique gravada no seu coração e que você possa meditar nela, a fim de que Deus te dê lindos sonhos esta noite. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Nos vemos domingo, você aqui de Itaperuna. A igreja está tendo seus cultos, não normalmente, com aquelas restrições ainda, mas se você for de máscara, lá nós temos álcool gel e as cadeiras estão separadas. Cabem pelo menos umas 40 pessoas separadamente. Aproveite e vá lá e participe do culto conosco. Vai ser uma bênção para a sua vida. Que Deus, portanto, te abençoe, te dando uma noite de bênçãos e de paz. Até quarta-feira, ou seja, até domingo, com a nossa live da mensagem da noite. Amém? Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua presença conosco. Deus te abençoe.